Olá, amores! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Muito prazer, eu sou a G do Baralho. Estamos aqui para mais uma leitura coletiva sobre a sua vida amorosa, sobre a tua pessoa amada. Gratidão imensa a todos vocês que estão aqui, aos mais antigos, aos novos, aos visitantes. Convido vocês para se inscreverem no canal, para serem notificados sempre que saem leituras novas. E hoje vamos trazer um tema sobre quais as intenções reais da pessoa que você vai mentalizar com você no momento. Se existe intenção de futuro, de algo mais sério, de manter a relação, ou se é algo passageiro, se a pessoa está intencionada em algo passageiro. Então, se você quer saber, se você quer descobrir, fica aqui comigo na leitura. Temos duas opções de escolha. Primeira opção, cristal amarelo. Segunda opção, cristal azul. Se precisar, pause o vídeo silenciamente para que você escolha uma das duas opções. Ou, se preferir, você pode assistir as duas para ver qual que está mais ressoante à sua situação. Lembrando que, por se tratar de uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade. Se não fizer sentido, assista uma outra leitura do canal ou um outro vídeo que temos aqui, que são todos atemporais. Pode ter uma mensagem para você. E para quem deseja fazer a sua leitura particular comigo, o meu contato está no primeiro comentário fixo, como também na descrição. No primeiro comentário fixo tem o meu contato e o link do catálogo de leituras disponíveis. Então, se você se interessa, é só dar uma olhadinha, tá? Então, para quem já escolheu, eu vou começar com a primeira opção de leitura do cristal rosa, para saber quais as reais intenções dessa pessoa com você no momento e se existe intenção de futuro ou se é algo ali mais passageiro que a pessoa está pretendendo e planejando no momento, tá? Então, bora lá para quem escolheu a primeira opção de leitura. Vamos lá para quem escolheu a primeira opção de leitura. Eu espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Vamos saber quais as intenções reais dele ou dela com você no momento. Se existe intenção de futuro, de algo ali, né? Que floresça, que cresça, um comprometimento maior, ou se é algo passageiro, tá? Então, para quem escolheu a primeira opção, vamos dar início. Gente, conto com o like de vocês. Se aparecer a opção hypar, ajuda muito aqui o canal. Se você puder comentar um coraçãozinho, um emoji também, muito me ajuda aqui e reforça aqui o canal, tá? Sou muito grata. Só deixando aqui bem claro para vocês que quando eu demoro muito a postar, é por conta dos atendimentos particulares que eu faço. Então, às vezes fica meio apertadinha ali a agenda e fica complicado de trazer leitura. Então, se você gosta do meu canal, da minha energia, das minhas leituras, a sua maneira de ajudar a fortalecer aqui o canal e o meu trabalho é deixando o like, o hype e comentando. Então, vamos lá, mentaliza, traz a energia da pessoa aqui para a mesa. Vamos começar aqui com a carta do oráculo. Quais as intenções reais dessa pessoa com o consulente no momento? Vamos saber se essa pessoa tem intenção de futuro com você ou se é algo passageiro. Mentaliza ele ou ela. Nossa, sai aqui essa carta do olho gordo. Se benza. Vamos entender essa situação, tá? Porque geralmente quem bota o olho gordo, né, são pessoas que estão de fora ou pessoas ali intromissas, que não estão ali de acordo, né, com a felicidade alheia. Mas vamos entender aqui com o tarô e com o Lenormand. Então fica na leitura, que eu vou trazer tudo explicadinho aqui para você, tá? Vamos lá. Essa pessoa que o consulente mentalizou, quais as intenções reais com o consulente no momento? É algo a nível de futuro ou algo passageiro? Vamos saber aqui com o tarô.
A pessoa intenciona algo a nível de futuro ou passageiro. Pajem de Pentáculos. Cavaleiro de Espadas. As de Pentáculos. E aqui tem um 10 de Espadas. Que vem no fundo. E aqui o Arcano Maior da Morte. Deixa eu entender. Diabo, As de Paus. Ah, tá. Vamos lá. Vamos complementar aqui com Lenormand. Quais as intenções reais dessa pessoa com consulente da primeira opção de leitura do Cristal Rosa? Existe intenção de futuro ou é algo passageiro? Pulou aqui, mas pulou mais de um, mas foram duas, tá? O Homem, a Lua. Quais as intenções reais dessa pessoa com consulente? Existe intenção de futuro ou é algo passageiro? Olha o Sol. O Caixão. Estrelas. Trevo. Chave. Pássaros. Vem aqui de fundo essa carta complementar desse Lenormand, que é específica, que na realidade aqui é um casal, né? Tentando conquistar, mas ali, ó, é um 2 de copas. Bora lá? Vamos entender aqui, mesa aposta, a situação. Olha só, Monte 1, eu vou pedir para você não pular a leitura, né? Por conta do quê? Porque aqui tem energia para quem tá afastado, tá? Ah, não quero saber. Então, aí fica com você. Mas deixa eu dar uma explicação. Tem energia para quem não está junto com essa pessoa, para quem ali se afastou, tá? E também tem as situações para quem está começando agora, né? Para quem está aí se conhecendo. Então, eu vou, como sempre, né, colocar aqui adaptações que são cabíveis na leitura, tá? Então, vamos começar para quem mentalizou alguém que não está mais junto. Essa carta do olho gordo, por si só, ela já fala muita coisa, né? Tem energia do que? De inveja, de falsidade, de alguém ali que não estava tendo um olhar bacana para a situação, né? Pode ser aqui, eu sinto energias externas, tá? Então, até por conta das cartas que eu olhei que vieram aqui na carta de corte. Então, vamos lá. Para quem não tá mais junto ou junta, essa questão de reais intenções dessa pessoa com você no momento, se existe intenção de futuro ou algo passageiro, aqui, tá? É uma pessoa que, para quem não tá mais junto ou junta, essa pessoa acredita que lhe deve um pedido de desculpas, né? Que lhe deve ali, que deveria ter sido uma pessoa mais resistente aos fatores que levaram ao afastamento, tá? Então aqui, para quem não tá mais junto ou junta, é uma pessoa que tem muita vontade de tentar pelo menos um contato, uma conversa, um esclarecimento, né? E um possível, sim, recomeço com você. Só que aqui, a situação entre vocês, quando estava muito boa, ou quando estava ali, né, vocês com ideias, com planejamentos, ou com algum tipo de propósito de mudança, pode ser que houve aqui uma interrupção, né, um término doloroso, algum tipo de situação aqui conflituosa. Então, é uma pessoa que hoje reconhece
que seja ele ou ela tendo sido uma pessoa influenciável, né, como também intromissão de terceiros, atrapalhou aqui os planos, né, e a situação entre vocês. Então, uma pessoa que sente por isso, tá? Que acredita que pode ter sim perdido a oportunidade e a chance com você. Então, na intenção, essa pessoa ela gostaria de te procurar, tá? Até de uma maneira rápida. Ah, gente, vai passar barulho, peraí. Um carro bem veloz na hora da leitura. Vamos lá, continuando. Acontece. Então, aqui essa pessoa, ela acha que ela deveria te procurar, né? De uma maneira rápida, se retratar. Falar ali que ainda tem planos com você, tem projetos, né? Que gostaria de ter algo mais sério, mais sólido. Só que essa situação entre vocês pode ter acabado de uma maneira dolorosa, tá? Esse 10 de espadas aqui, fechando a leitura, ele me traz um contexto de uma situação que estava indo bem, né? Por conta desse Ás de Pentáculos, e acabou de uma maneira dolorosa. Podendo ter sido também a pessoa que, por conta de influências e também de permissividade, ele ou ela deixou que as coisas entre vocês terminassem desse jeito, né? E aqui é algo que magoou, que machucou, que doeu, tá? Então aqui, quando a gente vem para o campo de intenção dessa pessoa com você no momento, é uma pessoa que, por ele ou por ela, né? Se fosse levado em consideração a questão da emoção, essa pessoa te pediria desculpas, falaria que reconhece que te magoou e te chamaria para conversar sobre a situação entre vocês. Pode acontecer, tá? Só que para alguns casos, essa retratação, esse pedido de desculpas ou essa tentativa aqui entre vocês de se reconciliar é algo que talvez não seja no momento tão oportuno assim. Seja por conta de situações que essa pessoa ainda está deixando para trás, ou por conta do teor da situação que aconteceu entre vocês, que pode ter sido ali algo muito dolorido, brusco, tá? Então aqui, né, para quem não tá mais junto ou junta, nesse contexto aqui, é uma pessoa que sente sua falta, é uma pessoa que tem saudade de você e tá tentando se manter no equilíbrio para não agir por impulso. Tá colocando o pezinho dele ou dela no chão, né? Tá sendo uma pessoa ali mais racional, que apesar de ter saudade, ele ou ela acredita que perdeu uma chance, uma oportunidade, que ele ou ela precisa resolver esses problemas que afastaram vocês, tá? Como também tentar aqui entender todo um contexto da situação e não só colocar em palavras. Ou seja, né, fazer mudanças significativas, ser uma pessoa ali mais cautelosa, mais equilibrada emocionalmente e também com seus propósitos. Para quê? Para quando ele ou ela chegar até você, né, ter ali o que falar, ter ali uma resolução, algo já resolvido, tá? Para quê? Para que ele ou ela não perca a oportunidade de te reconquistar ou de recuperar a sua confiança. Seja para uma reconciliação e volta, retorno, né? Ou pelo menos para uma tentativa de retratação. Ah, se a pessoa que já tinha feito. Gente, às vezes, o que aconteceu entre você e a pessoa foi algo que trouxe um total desequilíbrio. Pode ter havido aqui desentendimentos, né? Ou palavras muito mal colocadas, situações mal resolvidas que ainda eram ali, que estavam ali na situação, né, que atrapalhou vocês aí, né, como casal. E essa pessoa entende que primeiro precisa resolver essas questões para depois tentar, se ainda houver tempo, se ainda você quiser ele ou ela, se retratar. Mas estando bem resolvido ou resolvida, porque senão essa pessoa acredita que não vai dar em nada, tá? Então, se houve aqui, né, uma questão de inveja, interferência, estava tudo indo bem, a pessoa terminou, ou vocês fizeram isso, por conta de algum tipo de desequilíbrio que teve, essa pessoa ela reconhece que no momento, né, ele ou ela não foi uma pessoa que teve com muita clareza
para se posicionar, para resolver a situação e acabou perdendo uma chance com você. E isso cai no reconhecimento da pessoa quando a pessoa bota o pé no chão e tem a consciência que pelo menos se retratar com você deveria, tá? Pedir uma desculpa, né? Por quê? Porque uma pessoa que ainda tá mal resolvida com essa questão aí, né, em relação a você, tá? É uma pessoa que ela ainda não tá totalmente, digamos que te esqueceu. Por quê? Porque tá doendo nele ou nela, tá? Dói de uma maneira que, para alguns casos, pode ser até silenciosa. A pessoa não tem essa coragem toda, né, de chegar para você e pedir uma desculpa, uma nova oportunidade de eu tentar conversar no momento atual. Lembrando que o tema é esse, tá? Mas existe essa possibilidade? Existe, né? Dessa pessoa ela finalizar, ou ela também passar por algum tipo de perda, mudança, transformação, e ainda por ter aqui aquela questão de saudade, de entendimento que a maneira com que ele ou ela agiu, ou que a circunstância tomou forma, né? Se essa pessoa se retratar, pelo menos pode ficar ou de consciência limpa, ou tentar uma resolução, um entendimento, uma reconciliação aqui com você, tá? Porque tem uma energia desafiadora, né, que pode ter ocasionado o fim, mas eu vejo que essa energia ela não fica na vida da pessoa, tá? É uma pessoa que ela tá tomando consciência, clareza, que essas situações aí, né, podem ser prejudiciais aos relacionamentos dele ou dela, da pessoa que você mentalizou, como num todo, como também com relação a você. Então, se essa pessoa, no caso, agiu de uma maneira muito ruim, vou colocar aqui um exemplo, traiu, enganou, mentiu, ou se sentiu assim traída, né, de alguma maneira, vão transferindo para a realidade de vocês, tá? E acabou com a situação, né, terminou ali o relacionamento, o envolvimento que vocês tinham, por conta de terceiros, né, por conta aqui ou de alguém do passado dele ou dela, de um ex, de uma ex, coisas desse tipo, né? Energias contrárias, energias rivais, e a pessoa agiu com total desequilíbrio, essa pessoa ela tem percebido que se alguém ou essa circunstância que também ocasionou o afastamento entre vocês, sendo diretamente uma pessoa ou energias, é algo que atrapalha muito aqui a vida dessa pessoa, tá? Não só nos relacionamentos afetivos, como também em outras áreas da vida. Então é uma situação que a pessoa pretende resolver e não levar adiante para a vida dele ou dela, tá? É algo que essa pessoa ela quer romper, certo? Agora, com relação a você, é aquele tipo de pessoa que acha que precisa se retratar, que precisa expressar saudade, reconhecer aqui os erros, né? Fazer mudanças. E existe vontade, existe, mas existe uma pessoa que fica um pouco ali, eu diria que até desestimulada, né? Achando que ainda não está tão preparada para, de fato, né, tentar um entendimento com você. Seja porque você não acredita mais, ou porque a situação ficou muito mal resolvida mesmo, que para retornar, a mudança tinha que ser de grande porte. E a pessoa já tinha que vir ali pedindo uma nova chance, apresentando provas, se reconciliar com aquela questão de aquilo que afastou não atrapalha mais, tá? Mas essa pessoa ela sente sua falta e tem muito aqui a vontade de mandar mensagem, de procurar, de ir até você, de esclarecer coisas. É tipo de ter um papo sério, né? Pelo menos para aliviar ou justificar aqui o que aconteceu, tá? Então, né, para quem não tá mais junta e aconteceu, tá se identificando, essa é a situação. Se fez sentido, já deixa o like e continua por quê? Se você está conhecendo essa pessoa agora, tá? E está sentindo um clima meio tenso, né? Veio aqui por conta do tema, será que a pessoa vai terminar? Será que a situação vai acabar? A pessoa começou a mudar de comportamento. O que eu sinto aqui nessa energia do olho gordo, tá? É que essa pessoa ela tem propósito com você e estava indo muito rápido, estava ali propondo
algo mais sério, mais sólido, ou querendo muito, só que aqui houve algum tipo de situação, né, ou está tendo, tá? Esse cavaleiro de espadas também pode vir aqui como um confronto. Para quê? Para que a situação entre vocês acabe de uma maneira não muito bacana, tá? Então, tem essa questão aqui. Por isso que eu falei, já se benze, né? Porque é uma pessoa que ou existe, vocês já notaram, influências, tá? Que não quer que você fique com essa pessoa. Pode ser alguém, né, muito próximo dele ou dela, ou até mesmo a você, tá? Vá adequando aí. E isso é eu diria que um desafio, algo ameaçador a circunstância, a situação entre vocês. Por quê? Porque um mal entendido, uma situação aqui, né, que pode ser ali plantada, uma sementinha da discórdia, pode levar a ter uma conversa muito dura, muito rígida, uma finalização dolorosa, né, onde a pessoa fala coisas, ou talvez ambas as partes aqui acabem terminando algo que tinha um potencial de ser bacana, de ser bom, tá? Então, se você ou a pessoa tiver essa percepção que existem essas interferências, tem como se blindar, né? Tem como se proteger, tem como ali buscar algum tipo de caminho para manter o propósito entre vocês, não deixar com que essas situações interfiram. Como é você, consulente, que está recebendo a leitura, né? No que você puder se proteger, se proteja, né? Se você sabe que alguém, se você sabe que existem más intenções, né, contra você e a tua pessoa amada, ora, pede para o espiritual, né, independente da sua fé, crença ou religião, né, independente, tá? Pede aí para Deus, para o universo, para Oxalá, para Buda, Ganesha, Shiva, tudo que você imaginar aí que for de um guia, um mentor, um orixá, Deus, né, o seu Exu, seu guardião, sua pombogira, o que você tem fé, tá? Para que se realmente for uma negatividade contra você e a sua pessoa, seja evitada, seja combatida e levada para longe, tá? Agora, para alguns casos aqui, que eu também vou ter que colocar bem claro para você, é que se é uma pessoa que está ali investindo, pedindo uma oportunidade, só que essa pessoa ela teve um relacionamento que saiu mal resolvido, né? Algo que acabou de maneira dolorosa, tenha cuidado só com uma coisa, tá? Dessa pessoa ela realmente ter processado esse fim e estar disposta a manter, a continuar a situação entre vocês. Por que eu digo isso? Porque aqui eu vejo que é uma pessoa que tem essa determinação, mas por conta de dores mal processadas e até de interferências de energia de passado, onde essa pessoa foi magoada, foi machucada, né? Teve ali, para alguns casos, se sentiu traída, essa pessoa ela pode ficar, né, ainda um pouco insegura e qualquer coisinha pode ocasionar um término, né, uma finalização. Então aqui, nesses casos, é bom você analisar, tá? Analisar. Primeiro porque é uma leitura coletiva, né? E analisar também se está fazendo sentido o que você percebe sobre a pessoa, tá? Então, nesse caso aqui, de você estar com a pessoa, né, seja se conhecendo, se envolvendo, e você sente que a pessoa, ela, ora está um pouco ali, muito afastada, muito fria, muito ausente, você acredita que essa pessoa, ela quer terminar, ou que existe algum tipo de situação, o que eu vejo é que essa pessoa, ela está um pouco aqui, é uma pessoa que ela está triste, tá? Temendo também que, por conta de algum desequilíbrio, seja entre vocês ou por conta de situações complicadas e mal resolvidas, a situação entre vocês se perca, tá? Então tem casos aqui que essa pessoa, ela gosta de você, né? E ela tem medo que vocês não consigam se entender, seja por conta do passado dela, do seu passado, ou por conta de ser uma pessoa que quer manter, quer ter você ali na vida dele, ou dela continuar tendo, mas está insegura com algum problema que precisa ser finalizado, tá? Então, para alguns casos, é um relacionamento passado que acabou e não foi bom, não foi bacana, né? Pode ter havido desentendimentos, deslealdades, tristeza aqui na situação. E tá, mesmo assim, porque a pessoa
quer algo comigo, né? Porque é uma pessoa que se conectou com você, gostou de você. Mesmo ainda nesse processo dele ou dela, que não é tão fácil assim, né? O que não foi. Então, aqui o que eu vejo, uma pessoa insegura, que ainda tem coisas mal resolvidas, tá? Seja com você, né? Pelo que está acontecendo aí, para quem está num momento de crise, caótico, ou achando que vai ter um término, ou para aqueles casos que sabem que a pessoa teve dificuldades aqui em relacionamentos passados, é aquela coisa, a pessoa ela quer uma oportunidade com você, mas pode meter os pés pelas mãos, porque numa conversa mal entendida, em uma circunstância onde essa pessoa acredita que ou não pode ser para você aquilo que você deseja, espera, ou que, né, haja entre vocês algum desequilíbrio por conta de situações mal resolvidas, tá? Então, deixa eu explicar mais ainda. Essa pessoa, ela precisa ter aqui um equilíbrio emocional, tá? Ter um pouco mais de clareza, e a intenção dessa pessoa é realmente fazer mudanças, é deixar para trás o passado, coisas que machucaram, que magoaram. Para quê? Para que ele ou ela, né, esteja aberto, disponível a manter a conexão entre vocês. Só que durante o caminho aí, o percurso, o envolvimento, pode haver sim algumas conversas que você e a pessoa precisam realmente chegar num senso, né, de se adaptarem se assim vocês quiserem. Para quê? Para que não haja términos por conta de precipitações ou de situações ainda mal resolvidas, tá? Seja da sua parte, da parte da pessoa, ou já entre o casal, que se gostam, mas que tem aqui dificuldade em se comunicar de uma maneira onde cada um saiba se expressar direito, tá? Saiba aqui entrar em acordos, que fique viável e bom para ambos os lados. Então, nesses casos, existe uma intenção, porém existem dificuldades que podem ocasionar uma finalização caso vocês não consigam ter conversas claras, muito francas, né? E também flexíveis. E quando eu digo vocês, é casal, não é só uma parte, são ambas, tá? É uma via de mão dupla, certo? E para casos específicos, se essa pessoa saiu de um relacionamento a longo prazo, né, que teve uma durabilidade, ou se essa pessoa por acaso te escolheu, né, deixou para trás uma outra pessoa, ou já tinha deixado antes, seja lá como for, pode ser um relacionamento e para alguns casos pode ser pessoas do convívio, pessoas próximas, né, que podem aqui querer causar falatórios, ou querer falar mal da pessoa para você e vice-versa, tá? Em casos de relacionamentos passados, foi algo aqui que foi frustrante, decepcionante. E isso pode estar tendo uma carga de olho gordo sobre a relação que você está construindo com essa pessoa, tá? E em casos de, não tem passado, é 0 quilômetro, tem nada a ver com ninguém aqui se intrometendo, né? É mais a questão de falta de entendimento. Então, essa pessoa, ela considera o fato de que é uma oportunidade que ele ou ela quer ter, mas que pode ser desperdiçada caso vocês não consigam se entender, tá? Caso aqui aqueles sonhos bonitos, aquelas palavras românticas, os papos de futuro sejam minimizados e os problemas cotidianos, né, da situação em si acabem virando pauta para términos, para qualquer coisinha ali se desentende e já acaba ou fala que vai terminar. Então isso soa como um ar de insegurança, de um relacionamento que para fluir, para algo mais sério, mais sólido, para se manter, tem que ter aqui entendimentos, tá? Conversas aqui onde ambas as partes estejam disponíveis a fazer ajustes. Não dá não. Não quero ajustar nada, a pessoa também não quer. Então aqui pode ser que essa situação entre vocês não dure, tá? É obrigado você fazer o que a pessoa quer? Não. Como também vice-versa. É sobre acordos combinados, né, do que se é aceito e do que não, serem analisados para quê? Para que não haja aquela questão de
investir e se decepcionar, tá? Então é isso que eu vejo aqui nesse primeiro montinho, tá? Tem a energia da intenção, mas tem essas questões que foram faladas aqui. Pode ser que a pessoa, até para alguns casos, tenha se desentendido com você, mas queira se retratar, queira pedir desculpa, né? Pode ter tido aqui uma questão, esse olho gordo também pode ser ciúme, tá? De algum relacionamento passado, ou alguém que ali paquerou você, ou você paquerou, viu que a pessoa foi paquerada. Aqui tem muito essa questão, tá? De botar coisas ali e ficar caraminholando, né? Não, já eu vi. Então é um assunto que tem que ser conversado antes que chegue aos extremos, né? Que é o quê? Uma traição, uma situação aqui de mal entendido, ficar por isso mesmo de uma maneira mal resolvida. E esse 10 de espadas é a carta que fala do quê? De dores, né? Onde se terminam ali machucados, feridos, magoados. Então, se for algo que realmente foi feito pela pessoa que magoou, que machucou, que feriu, a pessoa com a nova chance, veja se vale a pena ou não, né? Ainda perdoar ou tentar retornar, tá? Ou manter a situação. Então, é sobre olhar o que é realmente algo que aconteceu ou que foi ou que está sendo mal entendidos dentro da situação entre vocês, para que a oportunidade entre vocês aqui de conexão não se perca, tá? A menos que alguém já queira fazer isso, né? E aqui eu sinto essa energia um pouco de ambas as partes podem estar nessa, tá? De se gostarem, ter tido aqui uma conexão bacana, mas precisarem de um papo para definir se continua ou se fica. E é algo que não vai partir só de você ou da pessoa, são de ambos, ok? Então é isso, essa é a leitura do primeiro montinho. Se essa leitura te ajudou, de alguma maneira te clarificou, né, te orientou, eu peço que deixe o like, o hype, o comentário aqui. E lembrando que no primeiro comentário fixo tem o meu contato, tá? E se você ler o comentário todo, assim como também na descrição do vídeo, vai ter ali o link do meu catálogo de leituras. Temos perguntas objetivos, combos, né, objetivas, combos temáticos, mesas maiores. Então é só você dar ali uma olhada. É o meu contato de agendamento e atendimento, tá? Você fala diretamente comigo. Então é isso. Essa foi a leitura do primeiro montinho. Gratidão para quem vai ficar por aqui. E quem vai assistir o segundo montinho, vou só reorganizar aqui a mesa para fazermos a segunda opção. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura do cristal amarelo, espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Vamos saber se essa pessoa que você mentalizou quer algo com você a nível de futuro, no momento, né? O que é que ele ou ela tá aí pensando, sentindo, o que é que você precisa saber sobre essa situação, ou se a pessoa tá ali no momento só querendo algo passageiro, casual, tá? Então, vamos lá, montinho de número 2. Para quem escolheu aqui o cristal amarelo, tentar buscar aqui o foco, pronto. Cristal amarelo, para quem escolheu essa opção de leitura. Como é que vocês estão, pessoal? Ótimos, ótimos e ótimas. Bora lá. Pessoa amada, que o consulente mentalizou da segunda opção do cristal amarelo. Tem pensamento de futuro com o consulente ou algo mais passageiro? Vamos entender o contexto da situação. Vem aqui a carta da explosão. Carta da explosão tem um contexto de... Como tem fogos ali de artifícios, de paixão, de algo aqui. Vamos entender.
Tarô, essa pessoa quer algo a nível de futuro com o consulente no momento, ou é uma conexão mais passageira? Montinho 2, cristal amarelo. Se você está aí, eu peço que você deixe o like para ajudar aqui o canal. E comenta um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula, 8 de paus. Os enamorados, ó, a energia da paixão. A roda da fortuna. E o arcano maior da lua. 2 arcanos maiores. O que vem aqui no fundo? 9 de paus, rei de copas. Tá. Bora lá. Vamos complementar aqui com o Lenormand, tá? Essa pessoa tem intenções a nível de futuro com o consulente ou só casualidade e coisas passageiras? Complementação aqui com Lenormand. Montinho 2. Ah, porque você embaralha muito. Pra eu sentir as cartas. Ah, porque você embaralha muito. Porque quando embaralha, a pessoa vem e comenta que não embaralhou, que não sei o quê. Trevo. Chave. Chicote. A raposinha. Montanha. Aliança. Coração. Isso aqui é o homem, a pessoa que você mentalizou, independente de ser homem ou mulher, transfira para a sua realidade. Aqui vem a carta do doguinho, do cachorro, do cão. Vamos lá. Gente, tem energia aqui, tá? De paixão, tem muita energia aqui de relacionamentos também, de vai e volta. Então, aqui, eu vou adaptar assim como eu fiz na primeira opção, porque é adaptável, tá? Então, vamos lá. Aqui é uma pessoa que, para quem tá afastado, para quem não tá mais junto ou junta, é uma coisa que essa pessoa, eu acredito que não consegue controlar a energia de atração que ele ou ela tem com você, tá? Então, para quem mentalizou alguém que não tá junto ou junta, essa pessoa ela pode estar ali não querendo, né, agir de uma maneira explosiva, querendo tipo mandar uma mensagem, um contato. Mas como tem essa roda da fortuna com a lua, é uma pessoa que fica muito mexida, tá? Então, para quem tá afastado ou afastada dessa pessoa aí, essa pessoa ela ainda é apaixonada por você, tá? Ela idealiza coisas, inclusive entrar em contato, tem sonhos aqui românticos com você. Só que existe uma questão de inconstância, né? Horas a pessoa tá de um jeito, horas a pessoa tá de outro, ou a situação entre vocês. Por quê? Porque existe aqui uma resistência de mudar de comportamento, né? Tem muita paixão, tem muito sentimento, mas não há mudanças. Então acaba havendo essa questão do vai e volta, né? E por que o vai e volta? Porque existe aqui, sim, né, uma atração muito forte. Existe aqui coisas entre vocês que podem ser até, a pessoa considera, nossa, né? Vou usar uma palavra, um termo, né? Só pode ser coisa do destino, né? Não vira e volta, não esqueça o consulente. Por mais que tente resistir, por mais que tente até se conectar, conhecer outras pessoas, é ilusório, é passageiro. O consulente tem algo aqui muito forte, né? A nível de atração, de desejo. Então, aqui para quem não tá junto ou junta, tá? Eu diria que essa pessoa, na realidade, apesar de ser uma pessoa inconstante, é uma pessoa que tem uma intenção de retorno, tá? De querer ali
que idealiza muito reviver momentos com você, né? Voltar a ter o que tinha, tá? A nível mais aqui no campo afetivo. Então, para quem não tá mais junto ou junta, é uma pessoa que ela gostaria de resolver os problemas que ficou pendentes aí entre vocês, tá? Então, é uma pessoa que, para alguns casos, pode ter bloqueio em rede social, né? Para quem usa, para quem tem. Pode ter determinadas circunstâncias ou situações que dificultam, que atrapalham. Se não é bloqueios em redes sociais, são inconstâncias, comportamentos repetitivos, né? Problemas já conhecidos. Então, para quem mentalizou, quem não está mais junto, quem se afastou aí, é uma pessoa que está se segurando, mas ao mesmo tempo está ali olhando que, apesar dos problemas entre vocês serem complicados, ele ou ela não consegue te esquecer, não consegue se desconectar, tá? Então existe um vínculo aqui afetivo, onde essa pessoa tem um interesse em manter com você algo a nível amoroso, que para alguns casos pode ficar naquela do relacionamento ali, amizade colorida, tem ali um vucu-vucu, uma conexão para quem permite, mas ainda os problemas continuam ali. Por quê? Porque aqui existe uma necessidade, tá? De mudança, né? E de observar o que é que atrapalha essa situação. Então, na intenção da pessoa, para quem brigou, para quem se desentendeu, para quem afastou, é ficar longe até ele ou ela não aguentar mais. De quê? De saudade, ou da possibilidade de você, né, nesse meio termo aí, nesse meio tempo aí, conhecer também um outro alguém, tá? Então aqui é uma pessoa que a intenção dele ou dela é até resistir, até não aguentar mais, ou ver quem aguenta, né? Quem vai ali ceder primeiro. Porque o que é que essa pessoa quer? Essa pessoa intenciona até um pouco ali dar uma segurada, né? Dificultar algumas coisas entre vocês. Pode ser contato, comunicação, entendimento, para tentar esquecer. Mas aí é que pega essa pessoa. Por quê? Porque qualquer coisinha que essa pessoa sabe de você, ou até o silêncio, seja ele ou ela que proporcione, ou vocês, ou coisas complicadas e repetidas aqui entre ambos, quando essa pessoa para pensar, acaba que ele ou ela não te esquece. Não esquece ali o que vivenciou com você. Se foi bom, se foi ruim, ao extremo, né? Aí você adapte para sua realidade, tá? Por quê? Porque pode ter uma intenção dessa pessoa de, vou mudar de vida, vou esquecer o consulente, vou me apaixonar por outra pessoa, mas existe uma dificuldade dele ou dela de manter essas questões. Por quê? Porque o vínculo que tem com você é algo que para ele ou para ela ainda não foi esquecido, não foi resolvido, tá? E nem para todo mundo essa pessoa pode estar em um comprometimento, pode ser a pessoa que, né, até tenta, tá? Mas aqui tem uma questão de ser muito atraída, muito apaixonada. Já essa pessoa tenho certeza que está com outro alguém. Já te esqueceu? Não, tá? Pode estar ali vislumbrada, né? Alguma coisa ali interessou ele ou ela na pessoa, mas pode ser um contexto também que vire complicado e até tem uma reviravolta. Por quê? Porque a paixão ou aquela coisa muito intensa inicial pode meio que não ser algo que perdure, não ser algo que dê uma continuidade. Por conta do quê? Dessa pessoa ou ser muito problemática, reativa à mudança e com outra pessoa, né, com outra energia, com outra situação que não está acostumado ou acostumada, tem a dificuldade de entendimento. E aí pega a se pensar no quanto que você também é uma pessoa que, além de ter atração ainda, paixão, sentimento, desejo, de como que você ali aceitou também, né, os comportamentos, já conhece o jeito dele ou dela de ser, tá? Então tem essa questão aqui da pessoa ela querer meio que ficar resistente por um tempo e até querer dar uma ignorada, mas quando começar ali a saudade apertar,
né? Essa pessoa começar a ver que a situação entre vocês está cada vez mais complicada de se resolver, se não houver procura, se não houver contato ou demonstração, a pessoa ela tende a querer meio que se reaproximar, tá? Mas para essa situação ser realmente algo fluido, tem que ter aqui resoluções, decisões, imposições e mudanças de comportamento. Por quê? Porque é aquela pessoa que se afasta, mas não esquece. Que se afasta, mas fica ali ainda se sentindo atraída por você. E a volta, o retorno dessa pessoa pode ter aqui até mesmo uma configuração de volta para resolver, né? E ajustar essa questão e terem uma relação, né? Onde deixe que o amor fale mais alto e não só a conduta, as mudanças, os ajustes necessários para que uma relação seja fluida, como também, né? Para, no caso, o consulente ou ambas as partes entenderem que é algo muito caótico e problemático, que apesar de se gostarem e não há mudança, não adianta ficar junto ou junta porque vai crescendo o sentimento, mas também os problemas. Então é sobre, tá? O retorno dessa pessoa, porque pode existir uma mensagem, um contato, uma procura ali apaixonada, né? Ah, eu não te esqueci, tô com saudade. Falando sobre as intensidades, mas aqui não são só intensidades românticas, aqui também tem questões de problemas, de brigas, de desavenças, de vai e volta, que todo retorno é muito bonito, é belíssimo, nossa que paixão, mas o que ocasiona o afastamento, algo ali que é repetitivo e mal resolvido, se não for olhado com muita atenção e cautela, vou só olhar para o que sentimos, né? Não vamos olhar para os problemas, aí fica nessa, se afasta, se bloqueia, termina, briga, e para alguns casos, não é para todo mundo, até tenta se conectar com outras pessoas, mas sente falta do consulente, né? Ou pode ser um vice-versa aqui também, e acabam se encontrando novamente. Para quê? Ou para se ajustar, ou para cada um seguir as suas vidas. Aí como é que segue se eu gosto, se eu tenho sentimento por essa pessoa? Aí é uma escolha do seu livre-arbítrio, porque a pessoa ela só comete vários erros com você se você permitir, tá? Todo mundo, ninguém vê com letreiro na testa, mas dá sinais. E quando já são problemas e comportamentos conhecidos, que é algo que complica, que prejudica a situação em si, e você continuar aceitando porque tem sentimento, mas se sente prejudicada, né, desiludida, triste, toda vez que essa pessoa vai embora, é algo que tem que ser olhado, né? Essas questões aqui de dependência, de insistir num sentimento, mas olhar que também as ações, né, elas são importantes para que um relacionamento funcione, porque não nos relacionamos com sentimento. Um sentimento é algo que tem que existir, né? É um dos pilares mais importantes de uma relação. É a atração, a química, o desejo, o amor, é o carinho, o respeito, a lealdade, a consideração. Então são vários pilares que sustentam o amor, tá? Então é isso. Para quem escolheu aqui o segundo montinho e não está junto da pessoa, porque eu senti essa energia aqui de ioiô do vai e volta, tá? Se bloqueou recente, quer ficar distante para tentar meio que, vou seguir. Mas tem aquele contexto de, quando não consegue esquecer, pode ter certeza, volta, retorna e ainda tenta com você algo. Vai ficar sondando, tentando, insistindo, né? Se já tem um considerável tempo, a pessoa está percebendo que demorou tempo demais, que ou entra em ação, ou cada vez mais, né, vai perder você ali. Se é que não já perdeu. E pode ficar imaginando que você está com outro alguém, que está feliz, que, né, não quer saber mais dele ou dela. Isso pode gerar nessa pessoa curiosidade e também aquela questão de idealizar, né, como seria se estivesse continuado com você, se estivesse mudado, tá? Então temos essas situações aqui. Agora, para quem mentalizou alguém que você está conhecendo, né, já está aí se relacionando, quer saber qual que é a dessa pessoa,
Olha, essa pessoa, ela, a explosão, né? Ela se sente muito feliz. É aquela coisa que é uma paixão aqui, tá? É um envolvimento que não foi do nada. Ou seja, é uma pessoa que ela tem uma intenção por você, eu diria que é até muito profunda. Por quê? Porque o encontro seu e dessa pessoa pode não ter sido por acaso. Tem aprendizados aqui para você e para essa pessoa. Então aqui é algo bonitinho? É. Mas tem, né? Os poréns que eu sempre gosto de colocar nas leituras, de pautar aqui para vocês e prestando atenção. Tá? Qual que é a intenção dessa pessoa? Essa pessoa, ela quer continuar tendo o que tem com você. Tá super envolvida, apaixonada, tá? Só que pode haver algumas inconstâncias aqui. Por quê? Porque muita intensidade, muito aquela questão do romantismo, né? Pode se tornar algo ilusório mediante as expectativas, tá? Quais as expectativas? Essa pessoa ela quer ficar com você. Só que vai haver um tempo que vai exigir o quê? Mais comprometimento, decisões, que é levar o relacionamento adiante, mudar de comportamento, né? Sair do namorico, do flerte, para algo mais sério, mais sólido. Então aqui é onde pega a situação, tá? Para quem tá conhecendo, já tá ali tendo algo com a pessoa e tá um pouco inseguro com isso, o que é que aqui o Lenormand vem complementando? Essa pessoa ela está apaixonada assim por você. Só que existem coisas aqui, né, entre você e a pessoa, consideradas situações complicadas de comportamento, de maneira de ser, né, que na hora da paixão ninguém nota. Essa pessoa ela tá muito atraída por você, envolvida, sim, quer continuar mantendo também. Porém, pode haver aqui desacordos, tá? Por muita resistência e reatividade a mudanças, que são importantes para a situação serem mantidas. Então aqui é aquela situação, né? A pessoa ela quer estar com você, tá? Ela quer a oportunidade de continuar ali, né? Te cortejando, ainda se usa essa palavra, mas tem que usar, né? Porque tem termos que não podemos falar. Tendo interação aqui com você, né? Muito ali precisa nas palavras, na intenção de despertar o seu lado romântico e tal. Até para quem é uma pessoa muito fechada, acha que já deve, né, ser uma pessoa mais ali que se declara, que fala os seus desejos, as suas vontades, para que o vínculo se fortaleça, tá? Então, para quem está se conhecendo, para quem está aí nessa fase ou inicial ou já junto a um considerável tempinho, essa pessoa ela quer continuar com você, tá? Só que o que pode aqui alterar um pouco as coisas é que cada um tem expectativas diferentes, tá? Acho que minha outra luz descarregou, pera. Mas dá para continuar com essa, eu tenho duas. Vamos lá. Então, é sobre isso, tá? Para quem tá se conhecendo, para quem tá junto, é sobre a pessoa tá olhando pelos olhos da paixão, da atração. Mas também considerando que ambos aqui têm diferenças, têm dificuldades, têm problemas, como todo mundo, né? Pelo óculosinho cor-de-rosa do amor, da paixão, da intensidade, ninguém olha para isso, ninguém, né, presta atenção nesses detalhes, ou quase ninguém, vamos dizer por assim. Só que aí, quando chegam os desafios, é que se percebe se existe, né, suficientemente ali vontade e disposição para ainda manter aquela questão, tá? Então aqui a situação para quem está se conhecendo ou para quem já está junto aí com essa pessoa tem coisas aqui entre vocês que tem que ser resolvidas, conversadas, tem que fazer um pouco mais aqui de esforço, né? Para quê? Para não tornar do relacionamento algo muito intenso e conveniente para casos aqui, para situações mais casuais, mais pautadas a paixão, o romance, e a vida prática, né, de um casal, vamos dizer assim, as responsabilidades, se torne algo complicado, cansativo, tá? Então essa pessoa, eu diria que ela quer continuar mantendo o vínculo que tem com você porque está muito apaixonada. Só que vão aqui existir, se não aqui não já existem, ter pautas importantes onde vocês vão ter que resolver,
tá? Que é sobre a questão do que um idealiza, o outro não. Por quê? Porque a pessoa agora pode querer um envolvimento mais casual. Você já pode estar querendo compromisso. E aí a pessoa apaixonada quer ter você, pode prometer, mas ainda ter coisas para resolver, ou ainda ter dificuldade em se comprometer. Então, se isso te incomoda e você já vê que é algo que já está em tempo de falar sobre, é importante já, né, ir se planejando quanto a isso. Para quê? Para você ver a reação da pessoa. Para você também ver até que ponto essa pessoa ela vai em prol dessa paixão aqui, tá? Porque tem muitos casos que essa pessoa ela quer ter você, mas com benefícios. Benefícios de quê? De ter um relacionamento aqui muito mais pautado para o casual, e na hora de vamos se comprometer, vamos elevar as coisas, um namoro, né? Um noivado, ai, quero casar, lá no futuro eu quero ter isso e aquilo lá, filhos, né? Se é um plano seu. Tem que ver também se a pessoa, ela tá com esse mesmo, né? Com essa mesma vontade. E isso são coisas que você não se feche, né? Demonstre, diga, fala, dialogue, né? Porque tem muitos casais que ficam juntos esperando que um adivinhe coisas sobre o outro, tá? Muito real. Ah, não, se eu falar agora, a pessoa vai se espantar. E também, se não falar nunca, a pessoa nunca vai saber, nunca vai entender, vai se acomodar. E quando a pessoa não suprir as suas expectativas, você vai achar que a pessoa te enganou. Sendo que a pessoa ela se acostumou e ficou cômoda ao que lhe entregava e você aceitava. E isso serve para, né, ambos os lados. Então, para quem está junto ou se conhecendo, tem alguns desafios que num joguinho de cintura, numa, né, conversa aqui, muito bem eu diria que é envolvente, pode ser coisas que vão sendo resolvidas, tá? Para quem está se conhecendo ou junto, essa pessoa está apaixonada. Não está nem olhando para os problemas, ou que pode ver, vir a ser um problema, uma dificuldade. Ou até você, né? Que é o quê? A pessoa que não quer se comprometer, a pessoa que não quer casamento, compromisso, relacionamento agora, só quer muito mais ali do casual. Ah, vamos ficando, tentando para ver no que é que dá. Isso é saudável até um certo ponto. Mas vai que passa não sei quantos tempos aí, né? E a pessoa nunca se posiciona quanto a isso. Só procura para intimidades e casualidades. Ah, muito apaixonada, muito envolvida, tem muita atração, tem uma química aqui muito grande entre você e a pessoa. Mas se comprometer para ele ou para ela, né? A nível mais ali de futuro, é algo que sempre causa problemas e desconforto entre vocês. É sobre pautas importantes que devem ser consideradas, conversadas. Por quê? Se você gosta dessa pessoa, tá envolvida, tá apaixonada, mas você quer casar, você quer namorar, a pessoa não quer, futuramente, se a pessoa continuar não querendo, ou você tá protegida e blindada disso, né? Ou você já não, você corta os benefícios. Para quê? Para não se magoar lá no futuro, tá? Para não criar expectativas com base nas suas projeções. Por quê? Porque essa pessoa ela pode até prometer. É para todo mundo que essa pessoa não vai cumprir? Não. Mas se você já identifica que toda vez que se fala em compromisso a pessoa foge, e quando quer ter um trelelê ou algo assim do tipo, a pessoa vem com todo gás, e você começa a perceber um pouco de malícia nessa questão aqui, e tá deixando uma insegurança danada, né? O porquê que essa pessoa não se compromete, o porquê que essa pessoa ela não intenciona ter algo mais sério, mais sólido, ficar sempre botando pro futuro, mas sempre ali encantando, né? Sendo sempre ali carinhosa, romântica, atraente, tá? É sim algo a ser considerado, né? Que tem que ser resolvido, tem que ter acordos aqui entre vocês para que lá no futuro não vire aqui um problema. É cortar benefícios para que a pessoa também perceba. Quer ter o consulente, quer manter esse vínculo, essa união, também faça por onde, tá? Para a pessoa não ficar acomodada, né? A viver a paixão, a conquistar e depois
mudar totalmente quando se fala aqui em algo sério ou mais sólido, tá? Muitos casos aqui, essa pessoa ela quer continuar tendo mais algo casual. Não tá aqui tão agora no movimento de se comprometer. Para alguns casos é por conta de problemas, né, na vida pessoal, pode ser para alguns casos financeira, onde essa pessoa quer ter uma conquista maior primeiro, né, quer ter ali algo, né, considerável, grandioso para ele ou para ela, para depois pensar em formalizar ou em algo mais sério, mais rotulado, né? Digamos que se por assim, e tem os casos realmente da pessoa estar focada aqui no vínculo casual, tá? E aí é onde você tem que ver. Se a leitura está ressoando com você, se estiver, já deixa o like, hypa, comenta, né? E se também não falou, não fez sentido, que é normal, é um coletivo, tá? Se a pessoa insiste em ficar com você, em se manter na sua vida, mas toda vez que é chamado para responsabilidade, para um compromisso, a pessoa arruma um problema, uma complicação, tá? Tem que ter aqui entre vocês um acordo, uma conversa para não haver decepção e você também se ajustar ao que você aceita, tá, consulente? Sendo bem sincera, para quê? Para que essa pessoa não fique acomodada. Então é cortar benefícios para alguns casos, sim. Passou barulho, por isso que eu pausei rapidamente. Cortar alguns benefícios para alguns casos, sim, né? É meio que dá uma dificultada, é isso. Para quê? Para que a pessoa ela entenda que tá, tem paixão, tem atração, tem desejo, o vínculo é bacana, mas e aí, vai ficar só nisso? Né? Para a pessoa também dar uma insistida, para a pessoa também investir na situação, não ficar só ali com lábias e palavras que até o vento leva, tá? É colocar em prova, né? Colocar provas sobre que ele ou ela tem lá suas dificuldades, mas que pode se enfrentá-las para ficar com você, tá? Então é isso, essa foi a leitura do segundo montinho, eu espero ter ajudado, clarificado, orientado. Se essa leitura ela foi bacana para você, deixa o like, o hype, o comentário para ajudar no engajamento aqui do canal. Gente, lembrando que eu faço atendimentos particulares e se você deseja fazer a sua leitura particular comigo, o meu contato está no primeiro comentário fixado, inclusive no primeiro comentário fixado tem o meu contato, também tem um link que é só clicar que você já vai lá para o meu catálogo para ver as leituras que eu tenho disponível, tá? Tem objetivas, mesas, combos temáticos e etc, tá? Como também na caixa de descrição. E para quem gosta, né, de incenso de qualidade, pedras, tarô, oráculos, até coisas aqui, né, banho de ervas, eu deixo aqui também, tá? Aparece aí, é uma função que o YouTube ele disponibilizou em parceria, né, com a Shopee, com o Mercado Livre, com alguns aplicativos de compras que nós, criadores de conteúdo, podemos indicar para vocês, tá? Então eu sempre deixo aqui os tarôs que eu uso, eu deixo aqui os Lenormands, cristais, banho de erva, sabonetes, tudo de coisas de místicas, tá? Como também coisas de beleza, né? Coisas aqui que eu já usei, que eu já vi falar sobre. Então, para quem se interessa e quem não entendeu ainda, né? Essa partezinha que aparece é sobre, tá? Então é isso. Se quiser dar uma conferida, né? Gratidão, beijinho, tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima leitura.